Olá, meus queridos alunos! É sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E aí, estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim! Na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre a classe de palavras advérbios, certo? Aqui está a habilidade, porque é relevante você aprender não só essa classe de palavras, certo? Mas outras também. Vai ajudá-los aí, tanto na sua produção de texto, quanto na leitura, enfim. Enquanto estudioso aí da língua portuguesa, tá? Falante da língua portuguesa, esse assunto vai ajudar vocês muito. Mas antes, vamos de poesia, certo? Vou recitar para vocês o poema Salmo de Gratidão, que se encontra nesse livro, ó. Duas Faces de Mim, da escritora Emily Barreto, lá de Sergipe. Salmo de Gratidão. Cada dia Deus me dá um presente diferente, ideias, motivação, um sopro em minha mente. A forma que me abençoa é sempre surpreendente. Meus olhos viram açude e choram de gratidão. Verto em verso meu louvor, minha prece, minha devoção, oração em poesia, resposta em inspiração. Feito colcha de retalhos, Deus costura minha história, juntando cada pedaço para que minha trajetória intercale entre luta, dedicação e vitória. Meus sonhos conto para Deus, sussurrando em oração, semeando pouco a pouco, cultivo com fé o chão, chega a hora da colheita, após muita plantação. Então sigam sonhando, hein? Então vamos lá. Advérbio, qual o conceito? O que significa aí essa classe de palavra advérbio? Então advérbio é a palavra que modifica o verbo, mas também pode modificar o adjetivo ou o próprio advérbio. Por exemplo, buscava arduamente o seu caminho. Então essa palavra aí destacada de vermelho, ó, arduamente, está modificando o que? O verbo buscar, no caso aqui, buscava, que é diferente se eu dissesse buscava o seu caminho, né? Fica diferente quando eu digo buscava arduamente o seu caminho. Então aí eu estou modificando esse verbo, dando mais ênfase, dizendo que ele buscava realmente com muita luta, né? Esse seu caminho, buscava arduamente. Mas também o advérbio pode modificar aí, ó, o adjetivo. Então temos aqui a oração. Ali estava o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. Então coloquei aí o advérbio mais, né? Então o mar, no caso, é ininteligível, né? Uma existência aí ininteligível. Mas quando eu coloco o advérbio mais, eu estou falando que dentre as outras existências, né? Essa aqui é a mais. Então aí já estou dando ênfase e modificando aí o adjetivo. Também ele pode modificar o próprio advérbio. Ó, a vida não lhes corria nem muito bem, nem muito mal. Então é essa palavrinha muito, advérbio, que está modificando outro advérbio, no caso aí o bem e o mal, certo? Os advérbios, eles possuem algumas classificações. Então eles podem ser classificados como advérbios de afirmação, e eu trouxe aqui alguns exemplos. Então pode ser a palavrinha, ó, sim, certamente, realmente, perfeitamente, efetivamente, incontestavelmente, de certo, entre outras. Exemplo, ó, estou realmente empolgado com este show. Então, olha lá o advérbio realmente modificando ali. O profissional trabalhou efetivamente para resolver o problema. João certamente viu Maria no teatro, tá bom? O advérbio também pode ser classificado como advérbio de dúvida. Por exemplo, acaso, talvez, porventura, quiçá, provavelmente, possivelmente, certo? Então, ó, possivelmente haverá prova semana que vem.
é uma dúvida. Você não sabe se realmente vai ter. Talvez vá hoje à casa do Rodrigo. Talvez, né? Não é uma afirmação, é uma dúvida. Aparentemente, não há nenhum defeito no aparelho. Também temos o advérbio de lugar, certo? Abaixo, acima, adiante, aí, além, aqui, atrás, lá, defronte, dentro, detrás, junto, longe, onde, entre outros. Por exemplo, para chegar ao meu destino, tive de virar à esquerda. A caixa está guardada dentro do guarda-roupa. Aguarde-me aqui. Então, são advérbios aí que está representando, né, o lugar, certo? Temos também advérbio de modo. Assim, bem, depressa, devagar, mal, melhor, tá? E quase todos terminados em mente, como levemente, ardorosamente, quase todos, viu? Mas nem todos. Exemplo, voltei rapidamente para casa, abri a porta lentamente. Esse texto foi mal escrito. Então, aqui é advérbio de modo. Temos também de negação. Não, nem, nunca, jamais, certo? Exemplo, nunca me chame de novo para vir aqui. Jamais voltarei àquele restaurante. Não, eu prefiro frutas. Tem também o de intensidade. Bastante, pouco, muito, demais, quase, quanto, entre outros. Durante a aula, o aluno falou demais. Eu quase consegui a nota máxima. Ele se saiu muito bem, certo? Temos também aí advérbio de tempo. Agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, sempre, entre outros, né? Então, ó, ontem fomos à pizzaria. Ele chegou tarde demais. Eu sempre gostei de você. Então, palavrinhas aí, ó, que está identificando o tempo na nossa frase. Vamos para algumas observações. Então, ó, fiquem atentos, por quê? Nem todos os advérbios terminados em mente, eles são de modo, tá bom? A gente tem que ver aí o contexto. Depois, nem sempre o não, ele tem valor negativo. Ele pode aparecer como palavra denotativa de realce, por exemplo. Eu não disse que ia chover? Então, esse não, ele não está negando, ele está apenas aí, ó, realçando aí a frase. E o terceiro ponto que eu coloquei, ó, tampouco é um advérbio que equivale a também não. Usa-se após uma oração declarativa negativa. Ó. Por exemplo, ela não me telefonou, tampouco eu a ela. Então, não confunda, pessoal. Tampouco é um advérbio, certo? Significa também não, diferente de tão pouco. Tão pouco, por sua vez, significa aí, ó, muito pouco. Temos também, além dos advérbios, a locução adverbial. Nós já vimos em aulas anteriores que tem as locuções dos adjetivos, né? Locuções verbais e tem também a locução adverbial, que é quando, gente, duas ou mais palavras têm valor de advérbio. Então, as locuções classificam-se como os advérbios também. Elas têm as mesmas classificações. Então, ó, assistirei à aula, com certeza. Então, temos aí duas palavrinhas. Para ser locução, tem que ter duas palavrinhas. No caso, com e certeza. É aí uma locução adverbial de afirmação, certo? Temos, ó, agiu com honestidade. Mesma forma, uma locução adverbial de modo. Então, trouxe aqui alguns exemplos também. À direita, à esquerda, à toa, à vontade, a cavalo, a pé, em geral, passo a passo, pela manhã, de tempos em tempos, de vez em quando, em breve, ao vivo, em domicílio, à tarde e à noite. Então, duas palavrinhas aí, pode ter mais de duas também, formando aí uma locução adverbial. Temos também o grau do advérbio. São dois esses graus, os graus do advérbio, tá bom? O comparativo e o superlativo.
No comparativo, temos 3 itens aqui. Primeiro, de igualdade. Quando eu falo, moro tão perto quanto você. Então, ó, está igualando ali. Ele mora perto e a pessoa também. De superioridade. Moro mais perto do que você. Pode ser do que ou que. Moro mais perto que você. Certo? E de inferioridade. Moro menos perto que você. Também temos o grau aí superlativo, dividido em sintético e analítico. O sintético, moro pertíssimo daqui. E o analítico, moro muito perto daqui. Então, você pode usar o sintético ou o analítico. O sentido aí vai ser o mesmo, certo? O advérbio, ele apresenta ainda o grau diminutivo. Se eu dissesse, ó, ela mora pertinho. Então, o emprego deste advérbio com terminação de diminutivo nada mais é do que uma forma superlativa também. Vamos seguir. Atenção, hein, galerinha? Ó, aparecendo na frase vários advérbios terminados em mente, só o último recebe o sufixo. Por quê? Para não ficar aquela frase repetitiva, para o seu texto não ficar com repetições. Então, tem aqui uma frase. Esperei calma e tranquilamente o desfecho do caso. Porque ele poderia dizer, esperei calmamente e tranquilamente o desfecho do caso. Mas olha aí a repetição. Isso empobrece o nosso texto. Então, por isso que fica desse modo. Mesma forma, olhava áspero e rudemente o aluno que conversava. Certo? Outro ponto aqui. Meio é advérbio quando significa um pouco. Portanto, ele é invariável. Certo? Quando adjetivo significa metade, aí ele vai concordar, a gente faz a mudança, certo? Concorda com o substantivo. Por exemplo, as alunas estavam meio nervosas, ou seja, um pouco nervosas. Então, não posso dizer, as alunas estavam meias nervosas, porque não está aí significando a metade, né? Está significando que elas estavam um pouco nervosas. Já embaixo, na oração de baixo, ó, beberam meias xícaras de café. Justamente, esse meias aí está funcionando como um adjetivo e está significando a metade, ou seja, eu bebi a metade, a xícara, né, de café, a metade da xícara de café. E concorda com o substantivo. No caso, xícaras está no plural, o adjetivo meia também tem que ficar no plural, meias xícaras. E agora chegou a hora da gente praticar um pouquinho, pessoal. Lembra quando eu falei nas aulas anteriores? Nós só evoluímos, só aprendemos cada vez mais com muito exercício, com muita prática. Então lembre-se sempre, você estuda daí e eu estudo daqui, tá certo? Vamos lá. Substitua as locuções adverbiais por advérbios correspondentes. Então na letra A temos agiu com franqueza. Então com franqueza é uma locução adverbial. Porque, ó, 2 palavrinhas. Vou trocar por um advérbio. Fica como? Isso mesmo. Agiu francamente. Então, francamente, aí é o advérbio correspondente. Letra B. Trataram-me como irmão. E aí, como é que fica, pessoal? Vamos pensar aí. Vão dando pausa no vídeo também, se vocês preferirem. Então, ó, trataram-me fraternalmente. Letra C. Falava com coragem. Então, vou substituir, ó. Falava corajosamente. A vaidade picou de leve. Isso mesmo, a vaidade picou levemente. Vocês são muito sabidos. Vamos continuar. Classifica os advérbios em destaque. Então, ó, foi realmente meu pai quem me custeou os estudos. Então, esse realmente aí, ele está o quê? Afirmando, né? É um advérbio de afirmação, isso mesmo. Está muito tarde para sairmos. E aí, isso, advérbio de intensidade, está muito tarde. E também de tempo, porque utilizei ali a palavrinha tarde, né? A padaria fica perto daqui. Então, ó, isso, de lugar, perto. Raramente eu falto à escola. Isso, um advérbio de tempo. E não demore, meu filho, de negação. Muito bem, pessoal, vamos continuar. No terceiro exercício, eu trouxe aqui, ó. Temos aqui
o meio, né? Ou meio para advérbio ou meio para adjetivo. Vamos lá. Então, se for adjetivo, você vai colocar o número 1. Se for advérbio, 2. Então, na letra A tem comi meia fruta. Nós já sabemos que é adjetivo porque teve aí essa variação, certo? Quando ele diz comi meia fruta, ele diz que comeu, ou a pessoa comeu, a metade da fruta. Portanto, adjetivo. Letra B. Ela saiu meio nervosa. Quer dizer que ela saiu a metade nervosa? Não, né? Saiu um pouco nervosa. Portanto, ó, advérbio. Não fale por meias palavras. Adjetivo. Estavam meio preocupadas, né? Um pouco preocupadas. 2. Saiu meio aflito do cinema. Um pouco aflito do cinema. 2 também. Pareceu-me meio afobado. Também 2. E apareceu-me com meio saco de pipoca. Nesse caso, adjetivo, com a metade, né, do saco ali de pipocas. Continuando. Reescreva a oração abaixo, substituindo o advérbio humildemente por uma locução adverbial correspondente, tá bom? Então, temos aqui. O rapaz estava humildemente pensando na vida. Vou trocar. O que eu posso usar? O rapaz estava com humildade pensando na vida. Quinto, a opção em que há um advérbio exprimindo circunstância de tempo é... Letra A. Possivelmente viajarei para São Paulo. Maria tinha aproximadamente 15 anos. As tarefas foram executadas concomitantemente. Eu marquei ali o concomitantemente para explicar para vocês que significa ao mesmo tempo, tá certo? E os resultados chegaram demasiadamente atrasados. E aí? Qual a opção que vocês marcariam? Isso mesmo, as tarefas foram executadas concomitantemente. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Qualquer dúvida, não esqueça de me procurar, tá certo? Estou nas redes sociais e posso tirar todas as suas dúvidas. Até a próxima!